Sejam muito bem-vindos a mais um módulo Comportamento Alimentar. É um módulo que, especificamente, eu sou apaixonada, não teria como ser diferente. Muitas pessoas me perguntam se eu ainda atendo como psicóloga, e a resposta é não, mas é sim. Certamente eu não seria a mesma nutricionista, terapeuta alimentar que eu sou hoje, se não fosse a psicologia. Então, por isso, para mim, é muito difícil separar essas essas funções. Acho que eu não posso começar esse módulo sem trazer um pouco disso para vocês, né? Comer é mais do que jogar lenha na fogueira, é mais do que abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer, dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros, com as nossas histórias. Comer tem relação com o autorrespeito, nossa conexão, com nossos corpos, compromisso com a vida. Eu quero que vocês, se necessário, pausem, leiam e releiam essa frase, reflitam sobre isso. Para a gente falar de comportamento alimentar, a gente tem que entender que, historicamente, as pessoas comem por diversas razões, né? Que não somente as necessidades biológicas. A partir do momento que o indivíduo começou a fazer refeição em conjunto, comer passou a fazer tão parte da cultura quanto da biologia. Então, comida também é prazer, comunidade, família, espiritualidade, relacionamento. É uma forma de expressão da nossa própria identidade. Mas, em paralelo a isso, a gente já tem um primeiro problema, que é a nutrição de hoje, que virou um nutricionismo. Uma doutrina com foco nos nutrientes, de uma forma isolada, sem dar a devida sem dar a devida importância ao alimento como um todo, como eu escrevi aí para vocês, que vende a ideia inadequada de que adicionando somente nutrientes a qualquer coisa, essa coisa se torna o alimento mágico, funcional. A gente tem um sério problema com essa abordagem apenas biológica da alimentação, que considera comer aí uma ação somente racional, ignorando outros componentes, como os aspectos emocionais, culturais e sociais. Porque os significados também importam. E esses significados são vários: cultura, religião, política, status, memória afetiva, família, relacionamento. Sem falar que comida não significa apenas coisas positivas. Elas também podem trazer sentimentos negativos. E aí que entra a importância do papel do nutricionista em defender o quê? Que as necessidades nutricionais precisam ser atingidas juntamente com as necessidades culturais e simbólicas. Essa nutrição comportamental que a gente vai falar já tem como premissa que a gente precisa enxergar. Olha só, como se come e o que se come. E aí ela tem o foco na inclusão, é sobre incluir e não é sobre excluir. Quem é meu paciente ouve sempre eu falando isso em consulta. Ela precisa ampliar, de certa forma, o modo de atuação da nutrição junto ao comportamento. Isso não depende de graduação, até porque a gente não aprende na faculdade, né? Esse respeito à individualidade, aliando qualidade, quantidade, frequência e por aí vai. É,
Tem que haver uma contextualização com uma abordagem que a gente chama de biopsicossocial. O que é isso? É aquela abordagem que respeita a fisiologia, a cultura, aspecto social, emocional. Não pode ser uma orientação nutricional que se baseie somente em dieta, sendo que o peso do indivíduo, né, a composição não tem que ser o único foco, apesar de ser importante. Bom, eu não tenho como falar dessa abordagem sem falar de comportamento, sem trazer para vocês um pouquinho da definição desse comportamento, né? Então, quando a gente fala de comportamento, o que que é isso? É a maneira de se comportar, de se conduzir, condutas, ações que esse indivíduo tem. É um conjunto de reações do indivíduo mediante interações dele com o meio e as suas circunstâncias. Quando a gente fala de comportamento humano, não dá para deixar de falar de comportamento a partir dessa interação de organismo e ambiente. Ação-reação. Com todo o foco que a gente tem nesse ambiente, nessas reações, nesses efeitos produzidos. Quem fala muito disso é Skinner, quando ele já começou lá atrás a falar sobre a análise do comportamento humano, né? E aí a terapia comportamental traz para a gente essa combinação de procedimentos verbais, de ação, que emprega técnicas de modificação comportamental, pensamentos, e a gente vai ver um pouco disso na prática, para não ficar algo muito técnico, nesse módulo, nessas aulas, que acho que vão ser 3. Vou tentar parar com uns 10, 15 minutinhos para não ficar uma aula muito extensa. É, Agora, falando de comportamento alimentar, a gente falou de comportamento de uma forma generalista e o comportamento alimentar acaba sendo o conjunto dessas ações, esses afetos que regem o quê? Ações alimentares. Elas refletem aí como que o indivíduo vai interagir com esse estado fisiológico, psicológico e o ambiente. E o papel do nutricionista entra exatamente aí, nessa mudança de comportamento alimentar, identificando o comportamento normal ou disfuncional, habitual, modificando o pensamento inadequados, talvez, para ensinar estratégias nessa mudança de comportamento. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Lembra, lembra você que certamente me conhece porque eu falo que eu não vendo consulta única, né? Gente, não dá. O profissional precisa ser além de um provedor de informação, de um provedor de uma dieta, um conhecedor dessas ferramentas comportamentais, independente da estratégia, da linha que ele utiliza, né? Então, compreender, avaliar, discutir com o indivíduo como eles encaram a comida, o sabor, o prazer, as consequências dessa ingestão alimentar é de extrema importância, mais uma vez repito, independente da estratégia que esse profissional siga. Tá, mas como mudar algo que muitas vezes é inconsciente, né? Porque a gente falando assim parece simples, mas temos que tornar as coisas inconscientes. Conscientes é o primeiro passo, né? Então, entender as crenças, os afetos relacionados, como que os hábitos foram construídos, entender como que se processam essas escolhas com a relação à comida. É possível, tá tendo jogo. É possível romper um hábito? É sim. Para isso é preciso trazer algumas coisas que ainda estão inconscientes, para que haja essa mudança de comportamento. E o processo de tornar esse comportamento alimentar consciente precisa ressaltar algumas diferenças sobre fome, que é uma necessidade fisiológica, que é uma combinação de sensações induzidas por privação de energia, não é relacionada a um alimento específico, pega essa. O volume da ingestão alimentar, que é uma integração aí de cérebro, de mecanismos de retroalimentação, positivo e negativo, gerado a partir do trato digestivo, boca, estômago, intestino delgado, pâncreas, ilhota pancreática, tecido adiposo, gônadas, todo esse processo.
saciedade, que traz a sensação de plenitude gástrica, com perda de sensação de fome depois da refeição, associada à sensação de bem-estar. Essas diferenças de fome, de volume de ingestão alimentar, de saciedade, de fome hedônica, que é um apetite, um desejo de um alimento particular, né? Que espera prazer, precisam ser diferenciadas. A intensidade do prazer produzido pelo mesmo alimento, olha que legal isso, varia segundo o grau do nosso apetite. Uma pizza sem fome não é pizza. Por que comemos? Você já se perguntou por que você come? Porque temos fome, necessidade metabólica, sinais biológicos, né, gastrointestinais. Tem dúvida? É igual estar apaixonado. Se você não sabe, não é fome. Por que queremos comer? Aquele desejo, só uma necessidade de energia, talvez? Porque a hora de comer te obedece a hábitos sociais, família, grupo em que a gente vive, almoço, janta? Ou porque a comida está disponível? Será que temos uma resposta pronta? Será que precisamos de uma resposta pronta? Por que paramos de comer? Porque eu estou saciada, dinâmica, né, de alcançar essa saciedade, saciação que a gente chama? Porque pequenas frações de nutrientes que foram absorvidos, transportados pela cessação, talvez, de sinais metabólicos de fome, porque alguns fenômenos psicossensoriais, cognitivos e neurohormonais aconteceram, né? Comer demais ou comer de menos pode estar relacionado a estímulos oferecidos, então não é só uma demanda, né, interna de sempre estar saciado. A complexidade disso precisa ser muito bem avaliada para que a gente tenha essas respostas que nem sempre são únicas. Bom, com isso a gente não pode deixar de falar de escolhas e determinantes de consumo alimentar. Quando a gente fala de consumo, vemos que ele é determinado por escolhas alimentares, por fatores biológicos, sociológicos, socioculturais e psicológicos, e a interação deles também, como a gente tem falado aqui. Quando falamos de escolha, falamos de seleção e consumo, o que, como, quando, onde, com quem você está, né? A comida é, ao mesmo tempo, fornecedora de energia, fonte de prazer, recompensa de um vínculo social. Então, é óbvio que as escolhas vão refletir todas essas, todas essas características. E para a gente finalizar esse primeiro passo aqui, é importante a gente entender que para mudar comportamento sem perder o significado disso tudo, a gente precisa de uma capacidade crítica. Uma capacidade crítica que vai respeitar a fome física e a saciedade, que vai respeitar a vontade de comer, que vai aceitar oscilações na alimentação, dependendo de humor, de ambiente, de companhia, de situação social, que vai obter também prazer por meio dessa alimentação e não somente através de nutrientes. Uma pausinha aqui que já já a gente volta falando de compulsão alimentar.